E aí galera, how are you guys doing? Welcome to another video from the Learn Real Portuguese with Video series. If you don't know what that is, every week I post a free lesson here on YouTube, and that is pretty much it. So, like every week, like every lesson, I'm going to be speaking Portuguese. If you can't understand what I'm saying, then turn on the subtitles because there are English subtitles to this video. So let's start speaking Portuguese now. Bom, galera, mais uma vez a gente vai ver então um vídeo do canal Porta dos Fundos e mais uma vez eu vou recomendar que vocês vão até o canal deles e assistam depois que terminar essa aula aqui. E mais uma vez eu lembro também que essa é uma lição gratuita. Então, se você puder deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações de vídeos novos para o meu canal, isso me ajudaria muito, beleza? Vamos lá então para o vídeo dessa semana e a gente vai falar do vídeo chamado Raio-X, tá? Que basicamente vai contar a história de um rapaz que vai fazer um exame de raio-x. E ele tá preocupado com a radiação do raio-x e tal, né? Pra quem assistiu a série Chernobyl, é basicamente, né? E não é a mesma coisa, não tem nada a ver, mas mas ele tá com medo da radiação, beleza? Então vamos assistir o vídeo. Como sempre, eu vou passar o vídeo uma vez primeiro numa velocidade numa velocidade normal, para vocês tentarem entender o máximo possível. E depois eu vou passar o vídeo numa velocidade um pouquinho mais lenta. E aí no final da lição, depois que a gente vê tudo, vocês aprenderem todas as expressões, tudo que eles falaram, a gente vai assistir o vídeo de novo na velocidade normal, tá? E aí o objetivo de vocês, como sempre, é vocês tentarem entender pelo menos uma coisinha. É legal de vocês irem anotando aquilo que vocês entenderam, porque daí ao longo do tempo, com o passar do tempo, vocês vão ver que vocês vão entendendo cada vez mais, tá? Então se vocês quiserem inclusive deixar um comentário falando assim, eu entendi 5%, eu entendi 10%, eu entendi 2 palavras, uma palavra, qualquer coisa, tá? Deixa no comentário e aí ao longo do tempo vocês vão vendo que vocês vão ficar cada vez melhores, beleza? Então vamos lá pro vídeo, velocidade normal antes, tenta entender pelo menos uma coisinha, beleza? Opa, com licença. Olá, tudo bem pro raio-x? Isso, do tórax. Legal. Eu pedi que o senhor, por favor, deixe seus pertences aqui em cima. Tá bem. Qualquer coisa de metal que tenha no corpo, cordão, legal. colar, pulseira. Pode deixar. Tá? Mas isso aqui não é perigoso, não. Não, é super tranquilo. Segura aqui Que pra é mim. isso aqui? Obrigada. Que é isso? É pra proteger. Mas proteger aqui, só aqui? É. Não, mas daí perna, cabeça. Não precisa. Mas quem falou que não precisa? É um procedimento padrão. Sim, mas daí vai contaminar tudo aqui, só não contamina aqui na região. O senhor não vai contaminar, é super seguro. Só vou pedir, por favor, que o senhor fique aqui, ó, um pouquinho pra esquerda, bem de frente pra máquina. Mas aí, peraí, olha só, não começa ainda não, que eu tô me entendendo aqui um pouquinho. Eu vou ficar de frente pro raio-x, minha cara tá cheia de buraco, vai estar raio-x em muito orifício. Eu não tô à vontade, se você pudesse me dar mais dessa coisa aqui, eu queria. Tá, o senhor que manda, mas aqui, ó, realmente eu não vejo essa necessidade. Mas daí eu começo a mijar verde em 5 semanas, ninguém nem sabe o que é, fico eu perdido pelo mundo. Me dá isso aqui que eu vou tampar tudo. Bom, agora que vocês já assistiram uma vez na velocidade normal, vamos assistir de novo, só que agora numa velocidade um pouquinho mais lenta, tá? Lembrando que o importante é vocês entenderem pelo menos uma coisinha ou outra, tá? Não precisa entender tudo, beleza? Opa, com licença. Olá, tudo bem pro raio-x? Isso, do tórax. Legal. Eu pedi que o senhor, por favor, deixe seus pertences aqui em cima. Tá bem. Qualquer coisa de metal que tenha no corpo, cordão, legal. colar, pulseira. Pode deixar. Tá? Mas isso aqui não é perigoso, não. Não, é super tranquilo. Segura aqui pra Que é isso mim. aqui? Obrigada. Que é isso? É pra proteger. Mas proteger aqui, só aqui? É. Não, mas daí perna, cabeça. Não precisa. Mas quem falou que não precisa? É um procedimento padrão. Sim, mas daí vai contaminar tudo aqui, só não contamina aqui na região. O senhor não vai contaminar, é super seguro. Só vou pedir, por favor, que o senhor fique aqui, ó, um pouquinho pra esquerda, bem de frente pra máquina. Mas aí, peraí, olha só, não começa ainda não, que eu tô me entendendo aqui um pouquinho. Eu vou ficar de frente pro raio-x,
Minha cara tá cheia de buraco, vai estar raio-x e muito orifício. Eu não tô à vontade. Se você pudesse me dar mais dessa coisa aqui, eu queria. Tá, você é o que manda, mas aqui, ó, realmente eu não vejo essa necessidade. Mas daí eu começo a mijar verde em 5 semanas, ninguém nem sabe o que é, fico eu perdido pelo mundo. Me dá isso aqui que eu vou tampar tudo. Maravilha, gente. Agora que vocês já escutaram 2 vezes, vamos então para a transcrição de tudo que foi falado e vou explicar para vocês pedacinho por pedacinho. Fechou? Bom, comece então, né, com o rapaz que está indo fazer o exame e a moça se cumprimentando. É o paciente e a médica, a enfermeira, não sei o que ela é. Mas enfim, ele entra e fala, opa, com licença, né? Que seria mais ou menos, hello, excuse me. Opa, gente, é só uma maneira de você começar uma conversa, chamar a atenção de uma pessoa, tá? Então, opa, hello, com licença. Com licença é uma maneira de falar excuse me, tá? Outra maneira seria só licença, sem o com, tá? É a mesma coisa. Então, se vocês vieram para o Brasil, vocês estiverem, sei lá, no ônibus, numa fila, no banco, no supermercado, vocês vão ouvir muito licença, tá? Ou então até, às vezes, só sensa, tá? Que é uma abreviação aí de licença, beleza? Mas é a mesma coisa que excuse me. E aí a médica fala, olá, tudo bem? Pro raio-x, o que quer dizer isso? Hello, how are you doing? Are you here for the X-ray exam? Bom, bora lá então, né? O que é isso aqui? Olá, tudo bem? Normal. Hello, how are you doing? Pro raio-x, o que acontece, gente? Essa pro raio-x, na verdade, significa for the X-ray, tá? Exam. O que acontece? Aqui, pelo contexto, a pessoa, né, o paciente que chegou, entendeu que ela está perguntando assim, você veio... Tá, isso está oculto na frase. Você veio pro raio X, tá? Então, né, como a pessoa já estava lá, como ela sabe que o paciente veio, tá? E o paciente também sabe isso, pelo contexto dá para entender que ela está perguntando. Você veio... Opa, é pro aqui, gente, não pro raio-x? Are you here for the X-ray exam? Tá? É que como, né, a mulher faz isso o dia todo e tal, ela, né, já fala só pro raio-x e a pessoa entende. E o paciente responde, isso, do tórax. That's it. Chest X-ray. Tórax, gente, é essa região aqui, ó, tá? Então, é isso que ele diz. Isso. That's it. Do tórax. Beleza? Chest X-ray exam. Ela responde, legal. Vou pedir pro senhor, por favor, deixe seus pertences aqui em cima. Tá? O que isso significa? Oh, nice. I'll ask you, please, to leave your belongings here. Up here, tá? Vamos lá, pedacinho por pedacinho. Legal. Oh, nice. Não é vou pedir, não é pedir, é vou pedir pro senhor. Vou pedir pro senhor, I'll ask you. Senhor, gente, é sir, tá? Mas seria como I'll ask you, sir, to please, por favor, deixe os seus pertences. Então, deixe os seus pertences, to leave your belongings, aqui em cima. Here, tá? Aqui em cima. E ele responde, tá bem. Ela continua, qualquer coisa de metal que tenha no corpo, any metal object you may have on your body. Desculpa, you may have on your body, you may be carrying on your body, tá? É isso que ela quis dizer. Então, qualquer coisa de metal
qualquer coisa de metal. Any metal object. Any metal thing, tá? Que seria que coisa thing, mas faz mais sentido object nesse contexto. De novo, lembrando que é bom vocês entenderem o contexto da coisa, o que tá querendo dizer aquela frase, e não traduzir palavra por palavra, tá? Que tenha no corpo. Então, you may have on your body. E ele responde, tá legal, ok? Tá legal it's cool, alright, tá? Então pode ser qualquer coisa aqui. A gente traduziu como ok. E a médica continua. Cordão, colar, pulseira. Então, chains, necklaces, bracelets, tá? Cordão, colar e pulseira. A gente não fala pulseira, a gente fala pulseira, tá? Pulseira. Ele responde, pode deixar. Mas isso aqui não é perigoso não, né? Então, alright, but this thing here is not dangerous, is it? Então, gente, ele está começando a demonstrar que ele está preocupado com a radiação do raio-x, tá? Então, ele fala, pode deixar, não é pode deixar, é pode deixar, ou melhor ainda, pode deixar, mas isso aqui não é perigoso, não, né? Mas isso aqui não é perigoso, não, né? Alright, but this thing here is not dangerous, is it? E ela responde, não, é super tranquilo. Segura aqui pra mim. No, it's super safe. Just hold it here for me. Vamos lá, gente. Então aqui, ó, primeira coisa. É super tranquilo, tá? O que é tranquilo? Tranquilo, em inglês, seria tranquil, tá? Seria calm. Mas a gente fala é super tranquilo, fica tranquilo. Como que você tá? Eu tô tranquilo. Com vários sentidos, tá? E nesse caso aqui, a gente ela tá querendo dizer que é tranquilo no sentido de safe, no sentido de seguro, tá? Não é tranquilo de tranquil, de calm. Então, quando você pergunta assim, como você está? E você responde, eu estou tranquilo. Isso daqui é uma coisa, tá? Significa que, I'm calm, tá? Tá tudo bem, não tem nada me preocupando, tal. Agora, nesse caso aqui, que ela fala, que a pessoa pergunta, é seguro isso daqui? Ela responde, é super tranquilo, tá? Ela tá querendo dizer que it's super safe, tá? It's very safe. Então, mais uma vez, gente, eu lembro vocês que o importante é vocês entenderem o que está sendo falado, o contexto daquilo que está sendo falado, tá? Porque se vocês ficarem se apegando ao significado de cada palavra, muitas vezes vai dar ruim. Então, de novo, tá? Mais uma vez, mais um lembrete. Tentem sempre entender o que cada expressão, o que cada palavra está querendo dizer, não o que seria a tradução específica, real dela, beleza? Então, é super tranquilo. It's super, super safe. Segura aqui pra mim. Just hold it here for me. E aqui, gente, é uma coisa que aparece aqui e também aparece em outras ocasiões, tá? Quando você está dando uma ordem para uma pessoa, quando você está usando o imperativo, teoricamente, tá? Esse verbo aqui, segurar, to hold. Esse verbo nessa frase seria segure isto para mim, tá? Porque ela está usando imperativo. Então, teria que terminar em E, tá? Você pega aqui a terminação AR, muda para E, e seria a maneira correta de falar isso. Porém, aqui no Brasil, a gente não usa isso muito quando a gente está falando, tá? Por isso que ela fala aqui, segura aqui para mim, tá? Então, tá errado, de acordo com a norma culta, mas todo mundo fala assim. Então, segure aqui pra mim. Teve uma outra ocasião aqui que eu ia comentar e eu deixei pra comentar depois.
e vai aparecer mais, tá? Quando aparecer, eu lembro vocês. Mas é isso. Então, teoricamente seria segure, mas aqui ela usa segura, tá? E isso acontece sempre. Então, pare no supermercado e compre uma laranja pra mim. Então vai, pare no supermercado e, sei lá, compre alguma coisa pra mim. Stop by the grocery store and... lá. Isso aqui seria... A gente falaria para no supermercado, tá? Então, é sempre assim. A gente coloca... O verbo é parar, tá? A gente só tira o R e a gente fala para no supermercado. Compra, seria compre pra mim. A gente fala compra pra mim, buy me, tá? Então é sempre a mesma coisa, tá, gente? De novo, o verbo é comprar. Teoricamente, a gente teria que tirar o AR e colocar um E aqui. Mas a gente só tira o R e fica por isso mesmo, é mais fácil. Tá bom? Então, lembrem-se disso, tá? Aí, vamos lá. Então, ela dá o negócio pro paciente, né? E o paciente fala, opa, o que é isso aqui, né? O que é isso aqui? Ou melhor, o que é isso aqui? What? Meu Deus, gente. Eu tenho dificuldades para falar hoje. Vamos com calma. What's this thing here? Pronto. Aí. Muito bem para mim. O que é isso aqui? O que é isso aqui? What's this thing here? Beleza? Aí ela fala, obrigada, tá? Ela meio que ignorou o que ele perguntou. Obrigada, thanks. Aí o paciente pergunta de novo, o que é isso? What's this? E ela responde, é para proteger. É para proteger. Proteger. It's to protect you. E aí o paciente, né, já meio paranoico ali, pergunta, mas proteger aqui? Só aqui? But to protect here? Only here? Mas proteger aqui? Só aqui? But to protect here? Only here? E ela responde, yeah. E o paciente continua, mas daí perna, cabeça... but then, what about my legs, my head? Vamos lá, mas daí, perna, cabeça. But then, what about my legs, my head? Não precisa, ela responde. No, it's not necessary. Então, vamos lá. Não precisa, ou não precisa, tá? Você pode pronunciar dos dois jeitos. Não precisa ou não precisa, tá? A gente fala assim. Também. Não precisa, tá? No, it's not necessary. E aí ele fala, mas quem falou que não precisa? But who said it's not necessary? Mas quem falou que não precisa? Mas quem falou que não precisa? E a médica responde, é o procedimento padrão. It's the standard procedure. É o procedimento padrão. E ele responde, sim, mas daí vai contaminar tudo aqui, só não contamina aqui na região? Vamos lá, o que é isso? Yeah, but then it would contaminate everything here. It will just not contaminate this area, né? This region, ele fala, na região, que significa, na verdade, my private parts. Vamos lá. Sim, mas daí, yeah, but then, vai contaminar tudo aqui. It will contaminate everything here. Só não contamina aqui. It will just not contaminate this area. Na região, que aqui quer dizer my private parts.
E aí ela responde: o senhor não vai contaminar, é super seguro. Só vou pedir, por favor, que o senhor fique aqui, ó. Vamos lá, então. You'll not get contaminated, sir. It's super safe. I'm just gonna ask you, sir, please, to stand here. Look. Vamos lá, parte por parte. Parte por parte. O senhor não vai contaminar. Então, you'll not get contaminated, sir. É super seguro. It's super safe. Só vou pedir, por favor, I'm just gonna ask you, sir, please, que o senhor fique aqui, ó. To stand here. Look. Tá? Ela continua. Um pouquinho para a esquerda, bem na frente da máquina. A little bit to the left. Right in front of the machine. Facing the machine. Tá? Aqui tanto faz a tradução. Então vamos lá. Um pouquinho para a esquerda. Um pouquinho para a esquerda. Não é pouquinho, é pouquinho. Bem na frente bem de frente para a máquina. Então, facing the machine. Bem de frente para a máquina ou para a máquina. E aí ele responde: mas aí, espera aí, ó. Olha só, não começa ainda não. Yeah, but then, wait, look. Don't start, né? Ele tá falando do exam, yet. Então, mas aí, espera aí. Yeah, but then, wait. Olha só, look. Não começa ainda não. Don't start the exam yet. E aqui, gente, é aquilo que eu falei pra vocês de novo, tá? Ó, aqui, mais um exemplo. Não comece ainda não. Seria a forma culta de você falar isso, mas a gente fala, né? Maneira coloquial não começa ainda não. Que eu tô me entendendo aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Mas aí, espera aí, olha só, não começa ainda não, que eu tô me entendendo aqui um pouquinho. Because I'm trying to get a grasp on this situation here. Que eu tô me entendendo. Então, essa parte é bem diferente. Que eu tô me entendendo. Because I'm trying to get a grasp. Aqui um pouquinho. On the situation here. Aqui um pouquinho. Eu vou ficar de frente pro raio-x. Minha cara. Daí ele vai continuar, mas vamos ver essa parte antes. I'm going to be facing the X-ray machine. My face, tá? Eu vou ficar. I'm going to be de frente. Facing para o raio-x. The X-ray machine. Para o raio-x, gente, ele tá falando, seria como se ele estivesse falando to the X-ray, mas isso não faz sentido, tá? Então é to the X-ray machine. Minha cara tá cheia de buraco, vai entrar raio-x em muito orifício. My face, tá? Então ele tá continuando a falar do que ele tava falando antes. I'm going to be facing the X-ray machine. My face is full of holes. There will be X-ray penetrating through many of them. Então vamos lá. Tá cheia de buraco. Então a cara dele tá cheia de buraco. Is full of holes. Vai entrar raio-x em muito orifício. Vai entrar raio-x em muito orifício. There will be X-ray penetrating through many of them. Through many holes, tá? Eu não tô à vontade. Se você pudesse me dar mais dessa coisa aqui, eu queria. I don't feel comfortable. If you could give me some more of this stuff here, I would appreciate it. Bora lá. Eu não tô à vontade. Eu não tô à vontade. I don't feel comfortable. Se você pudesse, if you could, give me dar mais dessa coisa aqui, some more of this stuff here, or thing here, eu queria. I would want that. I would appreciate it, tá? Então de novo, o sentido é I would appreciate it.
E ela fala, tá, o senhor que manda, mas realmente não vejo essa necessidade. That's okay, you're the boss here. But I really don't see the need for that. Então, I don't really see the need for that. Tá? É isso que ela tá querendo dizer. Vamos lá. Tá, o senhor que manda, mas realmente não vejo essa necessidade. E ele responde, mas daí eu começo a mijar verde em 5 semanas, e ele continua, vamos ver isso antes. Yeah, but then I'll start peeing green in 5 weeks, e por algum motivo aqui, tá esquisito esse negócio aqui, gente, mas ignore, tá? Mas daí eu começo a mijar verde em 5 semanas. Então, o que ele está querendo dizer? Que vai ter muita radiação, ele vai sofrer uma mutação e vai começar a mijar com a cor verde, tá? Então é isso. Mas daí eu começo a mijar verde em 5 semanas. Mijar, gente, seria equivalente, na verdade, a to piss, tá? O correto seria urinar, tá? To urinate. Mas a gente fala mijar, assim como nos Estados Unidos, as pessoas falam to piss, tá? Take a piss. Então, é isso. E ninguém nem sabe o que é e eu fico perdido pelo mundo. Então, é a continuação da frase anterior. Vamos voltar lá. Mas daí eu começo a mijar verde em 5 semanas e ninguém nem sabe o que é e eu fico perdido pelo mundo. Tá? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Yeah, but then I'll start peeing green in 5 weeks and nobody will have a clue on the reason for that. And I'll be totally lost in this world. Vamos lá. E ninguém nem sabe o que é. E ninguém nem sabe o que é. E fico eu perdido pelo mundo. E fico eu perdido pelo mundo. And I'll be totally lost in this world. Tá? Me dá isso aqui que eu vou tampar tudo. Ele continua falando. Give me that and I'll cover everything. Então ele tá falando daquela proteção que ela deu pra ele colocar na parte de baixo do corpo. Ele quer uma outra pra colocar na cabeça, porque ele tem vários orifícios na cabeça, tá? Então vamos lá. Me dá isso aqui que eu vou tampar tudo. Me dá isso aqui, give me that, que eu vou tampar tudo. And I'll cover everything. Tá bom? Bom, gente, agora antes de eu dar tchau pra vocês, vamos ouvir o vídeo mais uma vez, agora que vocês já sabem tudo que foi falado. E mais uma vez, tenta entender o máximo possível, tenta lembrar das coisas que vocês viram aqui nessa aula, para vocês ouvirem agora os próprios atores falando, beleza? Vamos lá. Opa, com licença. Olá, tudo bem pro raio-x? Isso, do tórax. Legal. Eu pedi que o senhor, por favor, deixe seus pertences aqui em cima. Tá bem. Qualquer coisa de metal que tenha no corpo, cordão, legal. Colar, pulseira. Pode deixar. Tá? Mas isso aqui não é perigoso, não. Não, é super tranquilo. Segura aqui Que pra é mim. isso aqui? Obrigada. Que é isso? Não É tem- pra proteger. Mas proteger aqui, só aqui? Não, mas daí perna, cabeça. Não, não precisa. Mas quem falou que não precisa? É um procedimento padrão. Sim, mas daí vai contaminar tudo aqui, só não contamina aqui na região. O senhor não vai contaminar, é super seguro. Só vou pedir, por favor, que o senhor fique aqui, ó, um pouquinho pra esquerda, bem de frente pra máquina. Mas aí, peraí, olha só, não começa ainda não, que eu tô me entendendo aqui um pouquinho. Eu vou ficar de frente pro raio-x, minha cara tá cheia de buraco, vai estar raio-x e muito orifício. Eu não tô à vontade, se você pudesse me dar mais dessa coisa aqui, eu queria. Tá, o senhor que manda, mas aqui, ó, realmente eu não vejo essa necessidade. Mas daí eu começo a mijar verde em 5 semanas, ninguém nem sabe o que é, fico eu perdido pelo mundo. Me dá isso aqui que eu vou tampar tudo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula que eu tô postando aqui no YouTube. Mais uma vez eu peço para vocês deixarem um like no vídeo, deixarem um comentário, comenta aqui embaixo qual das expressões vocês gostaram mais. Se inscreve no meu canal, ativa a notificação. Lembrem-se que eu não tenho o dia certo para postar isso aqui, então se vocês não ativarem a notificação, provavelmente vocês vão perder algum vídeo. Para não perder esses vídeos que são gratuitos e são ótimos para vocês aprenderem as expressões que o pessoal usa aqui no Brasil, ativa a notificação do canal, que daí não vai ter perigo de vocês perderem nenhum vídeo, tá?
Também lembro que seria uma boa vocês irem agora para o canal do Porta dos Fundos, para vocês assistirem o vídeo completo, que é muito engraçado. Eu vou deixar um link aqui na descrição. Vou deixar um card também para facilitar para vocês. E, bom, obrigado pela atenção, obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E a gente se vê então na próxima semana, beleza? Falou!